Olá, hoje nós vamos conversar sobre estados mentais, estados de consciência plena. E para isso está conosco a nutricionista Adriele Quioneiro. Ela fez mestrado na USP em Medicina e doutorado em Saúde Mental e vai conversar conosco sobre a sua formação, sua especialização que interessa a você. Lógico, nós vamos conversar especificamente sobre a forma como você usa o seu estado mental, os seus estados de consciência aplicado à refeição para que você possa aproveitar melhor o nosso bate-papo. Obrigado por sua presença aqui na TV Câmara. Obrigada. Vou começar para a questão do conceito, até pelas pessoas entenderem de onde a gente está partindo. A gente está falando de mindfulness. O que é o mindfulness? Então, o mindfulness é um estado mental da mente de estar ancorado no aqui, no agora, sem julgamento e com uma atitude de curiosidade, gentileza e abertura. Então, quando a gente senta e presta atenção um pouco no movimento da nossa mente, a gente percebe que muitas vezes ou estamos ancorados no passado ou planejando o futuro, e o que está acontecendo aqui, a gente encara um pouco no piloto automático, que consideramos também um modo fazer. Esse modo fazer ele é muito importante para uma atividade elaborativa. Então, eu tenho uma meta, eu sento, eu analiso as experiências passadas que eu já tive, os dados do futuro, e eu posso executar aquela meta. Mas aí a gente se questiona por que estar nesse modo quando eu estou ou passeando com o cachorro, ou ficando com os meus filhos, ou vendo, por exemplo, o pôr do sol. Então tem esse outro estado que emerge, que é o estado ser, ou estado mindful, que a gente chama, que é um estado onde eu estou aberto à experiência que está acontecendo aqui e agora. E nesse momento, eu percebo o pensamento, né, que vem, e aí eu tento desenvolver uma atitude um pouco de distância desse pensamento. Então, eu sou a consciência que vai emergir desse pensamento. Para ir ajudando as pessoas que estão nos acompanhando a entender esse processo. O leigo pode estar pensando aqui, eu vou me colocar no lugar dele o tempo todo, a imaginar, bom, então eles estão conversando sobre algo de eu estou fazendo algo, mas não estou lá. Eu não estou vivendo aquilo que está acontecendo. Tem sentido? Exatamente. No Mindfulness a gente fala, quando eu estiver caminhando, caminhe. Quando eu estiver comendo, apenas coma. Então, é você trazer... É claro que esse modo de fazer é importante, mas o Mindfulness traz a ideia de poder fazer essa troca voluntária. Então, eu estou no modo fazer, e aí, então, eu venho para esse modo ser para estar ancorado aqui. Se eu não faço ou não estou conectado com o que eu estou fazendo, meu processo de concentração, de vivência, de sentir o que eu estou fazendo, não está aqui, eu tenho alguns prejuízos por esse estado mental? Prejuízos, assim, no sentido de... Quando que eu estou formando memórias, né? Quando que eu estou formando... Porque se eu estou toda vez ali naquele momento, ou no passado, ou pensando em outras coisas, se eu não estou vivendo aqui, eu não estou formando memórias, eu não tenho consciência do que está acontecendo ao meu redor. Às vezes um olhar de uma pessoa, de um amigo que está um pouco mais... está precisando de ajuda, eu não tenho contato com isso porque eu estou disperso só aqui, né, no cognitivo e em outras coisas. Para ter essa consciência plena, as pessoas já devem estar se perguntando, poxa, então eu estou fazendo tudo errado, eu nunca consigo ou tenho dificuldade de parar a minha mente tagarela nas coisas que eu estou fazendo. Frequentemente me vejo disperso, a gente vai chegar na questão da refeição. Eu tenho que treinar o cérebro, como funciona? Exatamente. O Mindfulness a gente define como atenção plena, né, ou consciência plena, e ele não é a meditação propriamente dita, mas as técnicas meditativas ajudam para que eu possa desenvolver ou cultivar esse estado da mente, né? E desculpa, repete. Eu estava tentando ver se eu tenho que treinar o cérebro, ou quais são as questões para que eu possa alcançar essa possibilidade de estado mental, já que estamos trabalhando com a hipótese de quem está conversando com a gente esteja pensando o contrário, fala, poxa, eu não consigo desligar das outras coisas quando estou fazendo algo. Isso, então, para cultivar esse estado, eu uso as técnicas meditativas. E a primeira coisa que eu faço é tomar consciência mesmo dessa mente tagarela. Então, eu não vou chegar em um ponto em que eu não vou ter pensamentos, essa não é a ideia de Mindfulness. A ideia de Mindfulness é você usar uma âncora, que pode ser respiração, que pode ser sensações corporais, ou o próprio alimento,
E aí, então, percebe que a mente está ancorada em outras coisas e volta essa atenção. Então, você vai perceber que sempre vão surgir pensamentos, mas você vai adquirindo essa consciência de voltar para aquele momento. Só para reforçar o conceito, o modo fazer automático, o modo ser o presente. O presente. Com essas duas questões pontuadas, eu preciso... eu não vou conseguir isso de um dia para o outro. Eu imagino aqueles que estão viciados com esses estados mentais. Isso. Dá para ter uma percepção, para quem não conhece o curso, a formação, de qual é o caminho que eu tenho que percorrer até atingir essas possibilidades? Sim, então o que os estudos têm mostrado? Que 8 semanas de práticas meditativas com esse conceito já mostram melhoras dessa percepção e dessa ancoragem no presente. Então eles falam com meditações de 5, 10, 20 minutos, durante 8 semanas a gente já pode perceber os efeitos. Mas essas meditações durante esse preparo, o curso de 8 semanas, é para estabelecer a realidade em relação à sua forma do estado de pensamento. Depois de eu conseguir isso, eu preciso desenvolver isso para praticar. Por exemplo, a gente vai entrar na refeição. Eu não consigo, estava contando com você fora do ar, me servindo como cobaia aqui, eu percebo que quando eu vou me alimentar e eu tenho um outro problema, outra reunião para fazer, uma outra gravação, eu tenho que tomar um cuidado danado, senão eu não vou nem perceber, eu vou engolir a comida literalmente. Eu desenvolvo estado mental para não repetir esse erro? Sim, você toma mais consciência disso, mas a ideia é de que mindfulness é um exercício físico. A prática dele é diária, muito mais importante do que o tempo é a frequência. Okay. Então, mesmo que depois eu vá percebendo já a minha consciência dos pensamentos, eu continuo praticando. Então, é um exercício, a gente fala que é um exercício mental mesmo. Tá, e achei interessante pensar nessa questão do nosso raciocínio também, dessa ideia de distanciamento em relação ao que estou pensando. Exatamente, porque quando eu estou no piloto automático, quando eu tenho um pensamento, eu automaticamente faço uma fusão a ele. Então, eu considero que eu sou o meu pensamento. A ideia de você estar mindful é você ter um pouco de distanciamento. Eu tenho um pensamento, mas eu não preciso necessariamente me identificar com ele. Eu vou ter mudanças de atitude em relação ao pensamento? Exatamente. Não em relação ao pensamento só, né? Mas, por exemplo, em reação. Quando eu estou consciente, quando eu estou nesse modo mindful, eu tomo consciência de como eu reajo às situações. Entendeu? Então, aí, nesse momento, quando eu tomo essa consciência, eu estou empoderado para, quem sabe, mudar numa próxima oportunidade. E dê alguns exemplos de técnicas meditativas para que a gente possa evoluir e caminhar nesse sentido. Uma das mais simples, assim, é você usar a sensação da sua respiração. Então, eu sento, tento desligar as distrações, telefone, celular, então eu sento naquele momento. Posso ser numa cadeira normalmente, não preciso estar naquelas posições meditativas, né? E aí eu posso fechar os olhos, por exemplo, e trazer a consciência para a minha respiração. E aí eu vou perceber que meu pensamento eu trago de volta para essa respiração. Então eu passo 5 minutos fazendo esse exercício de trazer de volta para a âncora naquele momento. O Mindful Eating é a aplicação do que nós estamos falando para a questão nutricional, a refeição? Exatamente. Quando a gente fala comer com atenção plena, então para você sentar, olhar as cores do seu prato, as formas dos alimentos, prestar atenção na sua fome, descansar os talheres enquanto come, isso é uma orientação que a gente já conhece. Mas o que acontece no Mindful Eating é que quando eu sento para fazer essa refeição, eu estou com a qualidade de atenção desenvolvida através das práticas de mindfulness. Então, são conceitos que não se separam. Então, o Mindful Eating ele é totalmente baseado nas práticas de mindfulness. Se eu estou pensando a palavra-chave, atenção plena de novo na minha cabeça, eu fico me perguntando se funciona ou o que você diria sobre usar celular, ficar assistindo televisão, lendo livro. Tem gente que só não faz outras coisas porque é impossível estar ocupado com a boca e com as mãos nessa hora. Exatamente. Essa multitarefa, né, está mais ligado com o piloto automático. Então, quando eu ancoro no presente, eu tenho que estar ali para aquele momento. Por isso que quando é muito comum isso, então eu sento com um prato de comer, fico no celular e quando eu vi ele acabou. E eu não aproveitei aquele momento, né? E aí eu acabo saindo da mesa com uma atitude de ainda falta alguma coisa para preencher, né? Ou está preenchido tanto que eu não percebi. Exatamente. Então, esse multitarefa, esse piloto automático, quando eu trago para a alimentação, isso significa que eu baseio a minha alimentação nos sinais externos, né? Então, eu parei de comer ali porque acabou. Não porque eu fiquei observando a minha fome ou a minha saciedade conforme eu vou comendo o prato, e sim porque
Então, isso deixa a gente mais conectado com os sinais externos e deixa os sinais internos. Natural eu pensar em que benefícios eu tenho fazendo esse processo, utilizando ele durante as refeições. Ou para outras questões, eventualmente. Exatamente. A gente fala que Mindful Eating é uma maneira de você se aproximar do seu corpo. E quando você se aproxima, você acaba deixando toda aquela mentalidade um pouco de dieta, de plano alimentar, de se esforçar para alguma coisa. O seu corpo tem um equilíbrio e a sabedoria para saber o quanto você vai comer e quando você vai parar de comer. E aí isso vai ajudando a nossa regulação do peso corporal. Quando a gente é criança, por exemplo, isso é bem simples, a alimentação ela é natural, né? Então quando eu estou com fome eu como, quando eu estou sem fome eu paro de comer. Então é simples. E aí, conforme eu vou crescendo, eu vou perdendo isso. Então, a ideia é quando eu volto a me reconectar com isso, com o meu corpo, com a sabedoria dele, eu tenho uma regulação do peso corporal mais fácil. Essa regulação me veio à cabeça pensar que em estados de consciência, do ponto de vista de ansiedade, por exemplo, ligados eventualmente à obesidade ou outras formas de não lidar direito com a refeição do ponto de vista de cuidar do corpo. Exatamente, tanto no caso de obesidade como de distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, compulsão alimentar que tem sido muito estudada hoje também. Agora, eu posso usar essas técnicas para outras funções, para relações de dor ou outros... Sim, esse protocolo de Mindfulness, estruturado em programas de 8 semanas, eles foram desenvolvidos para dores crônicas. Então, sabe-se hoje que 30% da dor é a dor em si, 70% é a nossa mente reagindo a ela. Então, esses protocolos de Mindfulness ajudam o paciente a lidar melhor com esse tipo de dor. E como a gente estava conversando do pensamento, em diagnóstico de ansiedade, de depressão, eu percebo que quando eu penso uma coisa, eu tenho uma fissura, na depressão, né, uma fissura por aquele pensamento. Como no Mindful a gente falou que a gente cultiva esse estado, esse afastamento do pensamento, então às vezes tem muitos benefícios. Por exemplo, a Inglaterra, né, ela usa os protocolos de Mindfulness como protocolo padrão no sistema único de lá. Eu consigo treinar o cérebro, então, de certa forma, ou Exatamente. estou falando bobagem aqui? É um treino mental. É um treino mental. Exatamente. Para que eu possa corrigir ou ter benefícios em relação às coisas às atividades que eu estou fazendo. Sim. Para que eu possa viver o presente. Então eu posso pensar nisso por sono, não só para as refeições, para outras funções. Exatamente. Para fazer memórias, né, com as pessoas que a gente divide o nosso tempo. Então, tem um dos nomes mais famosos do Mindfulness, que é o Jon Kabat-Zinn, que ele fala que Mindfulness é simplesmente estar presente e pronto. Os ansiosos que estão nos assistindo devem estar pensando, não, mas eu não consigo fazer o que eles estão discutindo lá. Eu vivo com o mundo plugado na minha cabeça e nunca estou em lugar nenhum, estou em vários lugares ao mesmo tempo. É possível preparar o estado mental. Exatamente. Então, quando a gente está falando dessa ansiedade, né, às vezes a gente acha que na meditação eu tenho que sentar e ficar 15 minutos, 10 minutos sem pensar em nada. Essa não é a ideia de Mindfulness. A gente já assume que esse movimento natural da mente é estar ancorado em diversos lugares. Isso é uma boa. Depois que você aprende as técnicas, ou pensando já no estágio seguinte, então, que eu conseguir tomar consciência desses estados mentais, eu vou ter que toda vez que eu for ter refeição, por exemplo, me preparar antes, ou eu consigo um estágio de relação com essa atividade quase que natural já? Então, na verdade, a prática de Mindfulness ela é diária, né? Perfeito. Mas a ideia é que conforme eu vou praticando, esse assentamento da mente, do corpo, da percepção dos sinais internos e externos, ela se torna mais automática. Então eu sento, em alguns segundos que eu já sentei, eu já consegui acessar a minha fome, eu já consegui acessar os meus estados mentais, se eu estou ansioso nesse dia, se eu tiver alguma briga que tá um pouco me perturbando, exatamente. Então isso fica mais natural. Então não preciso todo momento sentar 10 minutos antes da refeição, isso vai ficando, às vezes é apenas alguns segundos e você já consegue fazer essa checagem do corpo. Nós temos gatilhos, então, não sei se a expressão é válida, mas que formam vícios ou erros de comportamento e não necessariamente o percebemos. Sim, sim. Os gatilhos de comer, a gente fala, né? Para o comer então eu cheguei em casa de um dia estressante, eu falo, nossa, hoje foi um dia cansativo, eu mereço um doce. Então esse é o seu gatilho. É claro que um gatilho, ele varia de uma pessoa para outra. E a ideia nos programas de Mindful Eating é que cada um perceba os seus gatilhos. E aí, tomando consciência, a gente tem aquela mesma ideia do Mindfulness. Eu tenho o poder de escolha para mudar isso numa próxima
situação. Eu usei a expressão mente tagarela, aí me veio um outro raciocínio para essa questão da conceituação inteira aqui, de como é difícil, e eu comecei a fazer exercícios, inclusive terapeutas, aí eu fui identificando para usar como nossa referência do bate-papo aqui, como é difícil as pessoas que estão na correria, no chamado piloto automático, entender o que está acontecendo dentro delas. É como se ficasse eu separado de mim, observando o meu estado de consciência. Você consegue atingir esse nível de verificação mental, então? Consegue, você toma essa consciência, né? Então, às vezes é interessante perceber que algumas pessoas relatam que sempre tinham uma reação, né? Então, alguém gritava com você, gritava no trânsito, você reagia. Então, isso é automático. E aí, eles começam a falar de resposta. Eles falam que mesmo aqueles segundos, você consegue tomar consciência e fala, peraí, será que é assim que eu preciso reagir? Então, eu começo a responder ao invés de reagir. Isso aplicado em ambientes coletivos de relação tem uma série de outros benefícios. Você falou na questão da dor, que me veio a necessidade natural de reforçar um outro raciocínio. O que você disse significa, se eu entendi direito para corrigir, que 70%, 2/3 da relação, da análise do que está acontecendo comigo do ponto de vista da dor, está aqui. Exatamente. Por isso que é importante tomar essa consciência, exatamente. E eu treinando ou tendo esse estado de consciência, eu vou ter uma melhor relação com a dor, é mais ou menos isso que a gente está falando? Exatamente. Então, dores crônicas, por exemplo, que eu vou ficar a vida inteira com aquela dor, eu consigo me relacionar de maneira mais efetiva ou menos dolorosa. Tem sentido, então, pensar já automaticamente na sequência que o meu corpo, em estado mental mais qualificado, pensando em atenção plena em relação mesmo a coisas negativas, que a dor é ruim, né? Para as pessoas do dia a dia, ele tende a ajudar no processo biológico, físico, de outras reações que sequer a gente saiba. Ou seja, algumas pessoas têm capacidade de suportar dor melhor que os outros, mas aqui a gente está falando de falta de estados de consciência. Elas podem gerar alguns benefícios na reação do corpo? Em relação à dor, você falou Sim. outras coisas. Sim, com certeza, porque eu tomo essa consciência, então é engraçado que quando a gente está na prática de mindfulness mesmo, às vezes a gente sente uma coceira, e uma das orientações é, tudo bem, nota a coceira, nota como o meu corpo reage a essa coceira, ou às vezes uma dor, um incômodo físico, não que a gente precise ficar naquela posição, naquele incômodo, os 15 minutos, 20 minutos de meditação, mas a gente traz consciência para aquele local e vê como que a sua mente e o seu corpo lida com isso. E então depois você pode ou coçar, ou você pode fazer algum ajuste na sua posição, né? E aí você percebe que às vezes você traz atenção para a coceira e ela passa a não te incomodar tanto. Então você começa a perceber isso em pequenas coisas da meditação que pode se expandir para um estado, por exemplo, de dor crônica. É possível que eu identifique outros tantos gatilhos, então, ao fazer o processo inteiro. Sim. E a ideia é essa. 8 semanas é o tempo de preparação do curso, para quem ainda não fez, não conhece ou está interessado, para poder tomar conhecimento de tudo que a gente está falando aqui? Isso, a gente fala que Mindfulness e Mindfit é um processo. E é importante lembrar que também tem muito a parte do autocuidado, do autoconhecimento nesse protocolo. Então, nessas 8 semanas, você apresenta uma série de ferramentas, uma série de tomada de consciências, e aí cada um vai caminhando no seu processo. Então, as pessoas podem terminar em diferentes, vamos falar, estágios de consciência no programa. E isso é totalmente normal. A ideia é que eu aceite onde eu estou e eu possa caminhar. Então, pode ser que eu acabei o programa de 8 semanas, continuo a praticar Mindfulness e tomo consciência de outros gatilhos. Okay. Ou que só no programa eu tomei consciência do gatilho, mas ainda não tive a oportunidade de mudar. E aí, depois das 8 semanas, eu consigo, então, alterar essas... Mas uma vez incorporado ao processo depois de 8 semanas, eu tenho que continuar praticando. Tenho que continuar praticando, exatamente. Você comentou comigo sobre a questão do estudo da mente e eu achei bastante interessante, colocando uma outra interrogação na cabeça das pessoas aqui, em relação ao estado de estar feliz ou infeliz, em relação àquilo que eu estou vivendo. Mas fale você sobre essa questão do estudo. Teve um estudo que ele fez, uma mente infeliz é uma mente que divaga. Então, eles perceberam, por questões de smartphone, então eles perguntavam o que você está fazendo nesse momento, qual que é o seu grau de satisfação, felicidade ou não, e aí onde está o seu pensamento, né? E aí, o que eles perceberam? Que 46% dessa população estava divagando, ou seja, estava fazendo uma atividade, mas o pensamento estava em outro lugar.
E aí eles Isso é perceberam. muito mais frequente do que as pessoas imaginam. Imagina. Acho que o mais comum, a pessoa tem muitos vícios no meio do caminho. Estou pensando aqui, te interrompendo, para quem está nos assistindo, observar quantas vezes, em quais momentos ele está fazendo algo, mas está em outro caminho, principalmente se estiver com o celular na mão. Exatamente. E aí o que eles perceberam? Que independente da atividade que ele está fazendo, se é prazerosa ou não, quando eu estou divagando, isso está relacionado com uma insatisfação, uma infelicidade. Ou seja, se eu estou praticando ou se eu estou realizando uma atividade que não é prazerosa para mim, mas eu estou focado naquele momento, eu estou presente para aquela atividade, eu tenho uma sensação de satisfação ou felicidade maior do que quando eu estou fazendo uma atividade que é prazerosa para mim e a minha mente está divagando. Então você está dizendo que mesmo que seja algo ruim, o ideal é que eu esteja conectado com aquele momento ruim. Isso é menos prejudicial do que cair fora mentalmente. Exatamente, é o que os estudos têm mostrado. Bastante interessante. Onde as pessoas te procuram, como podem contatar você, a gente vai falar sobre isso na TV e na Rádio Câmara sobre os programas. Você está aqui em Bauru e tem cursos e palestras relacionados a isso. Vou deixar quem está em casa curioso, mas eu pensei de deixar enfim, um endereço, um e-mail na página para que as pessoas pudessem te contatar. Isso, então os programas eles acontecem em Bauru e em Ribeirão Preto, né, em São Paulo, e podem me contatar pelo meu e-mail, que é driele@gmail.com. Tá. Driele. Isso. DRIELE @gmail.com. Driele, muito obrigado por você ter vindo conversar com a gente aqui e que as pessoas tenham ou tomem consciência sobre os seus estados mentais para poder viver melhor, que é o que importa. Obrigada, Nelson. Obrigado para você que nos acompanhou. Acompanhe a nossa grade de programação pela Rádio Câmara no 93,9 FM e na TV Câmara pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF digital. Até o nosso próximo bate-papo.